Aleluia. Boa noite, irmãos. Podem se assentar. Amém. Aleluia. Hoje eu esqueci minha Bíblia pequena no trabalho. Parece que eu esqueci o celular, sabe? Quando parece que está faltando uma parte do seu corpo. Graças a Deus eu coloquei os versículos aqui nas minhas anotações. E hoje nós vamos falar sobre submissão e autoridade, dando continuidade à ministração do último mês. E hoje nós vamos focar mais na autoridade. Falamos da submissão e hoje iremos falar mais sobre a autoridade. A autoridade, o conceito bíblico de autoridade, o conceito original de autoridade, aquele que foi criado por Deus. Foi Deus que instituiu hierarquias, esferas de autoridade, esferas de atuação. Vem dele. Não foi o homem que criou, não foi o diabo. É algo divino, é algo que vem do nosso Pai. Se isso vem do nosso Pai, é bom. Amém? Isso é nosso, a gente pode receber. E eu só vou me beneficiar desses princípios de submissão e autoridade a partir do momento que eu me alinhar à palavra de Deus. E é algo que eu vou falar para os irmãos, se nós colocarmos esses princípios em prática, o mundo verá Deus em nós. E os irmãos vão entender por quê. Amém? E desde que eu comecei a estudar, a meditar nessas palavras, irmãos, como eu fui ministrada. Só não posso chorar. Como eu fui ministrada. Queridos, que coisa poderosa é a palavra de Deus. Como nosso Pai é bom e tudo que Ele faz é perfeito. Posso falar para você que, desde que eu comecei a estudar mais a fundo essa matéria, a relação no meu trabalho com a minha chefia, com os meus liderados, querido, é algo surpreendente. E um dia eu comentei com uma amiga próxima que pega junto em oração. Eu falei assim, olha, tem algo de diferente. Aí eu pensei assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Ela falou assim, Marli, são as suas orações. E aí eu falei assim, eu tenho colocado, me submetido ao Senhor, me submetido a essa palavra, e eu tenho visto os resultados de colocar o princípio bíblico de submissão e autoridade em prática. E, queridos, o mundo verá, e já tem visto, eu creio, Deus em nós, por meio de nós nos submetermos e andarmos na prática dessa palavra. E Jesus, ele é o melhor exemplo de alguém com autoridade. Por quê? Porque ele é o melhor exemplo de alguém sob autoridade, alguém submisso. E nós podemos aprender, né, com Jesus, né, porque ele é o nosso exemplo de autoridade, assim como é de submissão. Jesus, ele é aquele que serve. Está lá em Lucas 22, 26 e 27, o versículo 26 e 27 de Lucas 22, que diz assim, Jesus falando para os discípulos, entre vocês, porém, será diferente do mundo. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não entre nós, não aqui. Pois eu estou entre vocês como aquele que serve. Jesus era o líder daquele grupo, né, dos discípulos. E ele se colocou numa posição de servo, apesar de líder, colocou numa posição de servo. E Jesus também lavou os pés dos seus discípulos, lavar os pés, reconhecer a necessidade. E aí está lá em João 13, né, no versículo 5, que diz assim, aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse, né, Jesus estava lavando os pés dos discípulos, colocou uma bandeja, pegou uma toalha, né, ele colocou a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro falou assim, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Nunca, né? Nunca me lavará os pés. Era como se Pedro, né, ele não tinha ainda a mente renovada, então ele pensava o quê? Uma autoridade não pode lavar os pés do seu servo. Quando eu for autoridade, eu vou lavar os pés dos meus servos? Aí Jesus falou para ele assim, olha Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo.
E naquele momento ele falou, não, Senhor, então lava a minha cabeça, as minhas mãos e os meus pés. Por quê? Jesus estava deixando ali o exemplo. Jesus, ele ensinava pelo exemplo. Tanto que após lavar os pés dos discípulos, ele fala assim para eles, né? Compreendeis o que eu vos fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo de autoridade segundo Deus. É aquela que serve, é aquela que diz assim, vem e faça como eu faço. E é interessante que Jesus, no seu momento, no seu ministério terreno, em muitos momentos, Jesus chamava os discípulos e falava assim, vem Pedro, andar sobre as águas, vem fazer o que eu faço. Né, Jesus, todo momento, dando exemplo ali para os discípulos, falando assim, o que eu faço, vocês também podem fazer. Eu vou deixar aqui o exemplo, sirvam uns aos outros. E Jesus termina falando assim, porque como eu vos fiz, como eu vos lavei os pés, façais vós também. Jesus também, ele protegeu os seus liderados. Teve um momento lá em Marcos 9, versículo 14, que alguns fariseus, né, cercaram os discípulos, começaram a fazer perguntas, questionando eles. De repente, Jesus chega. O que está acontecendo aqui? Rapidamente, todos aqueles que estavam contra os discípulos se calaram, e Jesus veio e protegeu e tomou a liderança. Né, não deixou que outros subjugassem, né, os discípulos. Jesus, lá em João 17, ele orou pelos seus liderados. Ele orou por nós, inclusive, né? Então, Jesus, ele mostrou que, eu preciso entender as necessidades dos meus liderados por meio da oração. E eu preciso entender as necessidades dos meus liderados no Espírito. Às vezes, a gente não entende por que a pessoa está chateada, né? Um líder, a esposa, o filho. A gente não consegue saber qual caminho tomar. Nós que somos espirituais, entenderemos as necessidades dos nossos liderados no Espírito. Por isso a importância do líder, né, estar orando em outras línguas, estar buscando no Senhor como servir da melhor forma os seus liderados. E ele também, Jesus, ele ensinava os mistérios do reino. Jesus corrigia para alinhar a fé dos discípulos. Jesus ensinou em particular. Jesus chamava assim, e dava ensinamentos direcionados, específicos para cada discípulo. Chamava alguns, Pedro, Paulo e João, vamos até a casa para ressuscitar uma menina. Então, Jesus chamava certos discípulos, ensinava de forma direcionada, específica. Jesus também chamou pessoas com habilidades, talentos, personalidades diferentes. Ele também enviava os discípulos sempre com supervisão. E Jesus, era interessante que ele primeiro chamou os 12 para estarem com ele, para ensinar, para exortar, para mostrar como era feito com o exemplo, e depois ele liberava. E Jesus, ele os amou. João 13:1 diz que Jesus amou os discípulos e ele os amou até o fim. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando você for chamado para assumir uma posição de autoridade, lembre-se disso. Você pertence ao reino do Filho do seu amor. E liderar significa abrir caminho para que outros sigam, ou ir na frente para que outros sigam esse caminho. Tanto que Jesus falou lá em João 12:26, se alguém me serve, siga-me. Jesus não falou, se alguém me segue, sirva-me. Não, se alguém me serve, siga-me. Ele também falou lá em João 14:1, eu sou o caminho. Então, Jesus veio liderar, abrir caminho para que outros seguissem e fizessem o que ele fez. Jesus também falou lá em João 10:27, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. E Jesus sabia disso, que ele precisava abrir caminho para que outros pudessem seguir. Tanto que ele nos deu uma grande missão de ir e pregar o Evangelho. E Jesus sabia que o poder para realizar, ela não se manifesta, o poder de realização não se manifesta por conta das pessoas que estão em posição de autoridade.
O que eu quero dizer com isso? Que a grande minoria não, né? Mas a minoria está em posição de autoridade. Mas eu tenho uma grande minoria, que é o que vai trazer o poder de realização, que está na condição, na posição de ouvir e de se submeter. Tanto que no início do seu ministério, a primeira coisa que Jesus fez foi chamar 12 discípulos para estar junto com ele ensinando, corrigindo, orientando, para depois enviá-los para cumprir o propósito de Deus na vida deles. Jesus não podia fazer nada sozinho, ele precisava de pessoas com habilidades, com capacitações diferentes para estar ao lado, né? E a primeira coisa que nós aprendemos com Jesus é: nenhuma autoridade deve ser exercida solitariamente. Eu preciso, né, o líder precisa ter seus liderados. E isso é tão verdade, e essa questão de autoridade é tão de Deus, que vejam, né, quando Deus, na Bíblia, quando Deus ele quer fazer algo grande na terra, e tudo que Deus faz é grande, né, quando ele quer fazer algo grande na terra, geralmente ele levanta uma pessoa, ele chama uma pessoa, e ele dá uma visão para essa pessoa, e aí ele unge, delega e dá autoridade, né? Geralmente, essa pessoa na Bíblia ela vai se achar incapaz, pequeno, vai dizer: Senhor, manda fulano, né? Manda ciclano, tem certeza, Senhor? Sou eu mesmo que o Senhor quer que realize essa grande obra? E geralmente Deus ele chama essa pessoa, ele unge e diz assim para ele: eu sou contigo. Tanto que tem duas características, quando Deus chama um líder, dá a visão, unge, Deus fala para ele assim: olha, eu sou contigo, não temas, eu estarei com você. A segunda coisa que Deus fala é: eu vou trazer pessoas para te ajudar. Porque Deus, ele começa, querido, com um líder, ele dá a visão, unge, mas ele vai finalizar com um time. Porque a autoridade, a ideia de Deus para a autoridade não é que seja exercida solitariamente. Ele acredita e ele unge pessoas para cumprir uma visão que é dele mesmo. E, Marli, quais as qualidades de um líder? Quais as qualidades que Deus procura? Querido, essas qualidades estão lá em 1ª carta a Timóteo, no capítulo 3. Eu não vou ler com os irmãos, mas essa carta, nesse capítulo, Paulo lista 21 qualidades, né, de alguém que deseja assumir, que deseja ocupar uma posição de autoridade. E, para nossa surpresa, 20 dessa lista, 20 critérios fala sobre caráter. Somente um fala sobre habilidade. E sabe aquela frase que diz que Deus chama e Deus capacita? É isso. Davi, por exemplo, não tinha capacidade de governar, mas ele tinha um coração submisso. Então, Deus ele vai chamar e ele vai capacitar depois. Porque ele não está vendo só habilidade, algo externo. Ele também está vendo o coração, a intenção do coração. E algo que nós também aprendemos com Jesus, é que a autoridade ela não deve ser imposta, mas ela deve ser reconhecida e recebida. O líder não vai exercer sua autoridade na força. Essa não é a autoridade divina, né, a autoridade original. E a gente vê isso também com Jesus. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos que creram, o aceitaram. E ele lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mateus 10 diz assim: olha, quem recebe vocês, me recebe. Então não é algo imposto, é algo que o liderado vai reconhece a unção, né? É algo que não é recebido. Eu recebo eu reconheço essa autoridade na vida dessa pessoa. E para que Jesus, né, eu gosto de usar esse exemplo, Jesus, quando você recebeu a Jesus, ele não pegou você, colocou o pé no seu pescoço e falou: agora você tem que aceitar Jesus, submeta-se a mim. Não foi dessa forma. Você simplesmente ouviu a palavra, creu e recebeu. Não foi algo imposto. E por que, Marli, que tantas pessoas se submetem a Deus? O que tem? Qual a característica desse líder chamado Jesus? Jesus, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer o valor
dos seus discípulos, daqueles que ele iria liderar. Ele reconheceu o valor. Segundo lugar, ele se identificou conosco, né? Ele se identificou conosco. Como, Marli? Com as nossas dificuldades, ele carregou as nossas doenças, nossas fraquezas, ele reconheceu o valor. Em segundo lugar, o que ele fez? Ele se identificou com a nossa situação, com a nossa condição. A partir desse momento, eu crio o quê? Confiança e segurança. E, naturalmente, eu consigo me submeter a esse Deus, porque eu sei que Ele não quer me tornar escravo. Ele quer que eu seja como Ele, como filho. E aí eu consigo me submeter a Ele e eu consigo também, naturalmente, obedecê-lo. Queridos, é muito difícil alguém se submeter a alguém que não confia. Alguém se submeter ou obedecer a alguém que não tem segurança. Mas em Cristo, Ele se identificou conosco para que nós pudéssemos confiar e ter segurança de que Ele é o meu Pai, de que Ele é o meu pastor e que Ele realmente Ele serve a mim. Amém? E a chave para a submissão é o amor e a identificação. A terceira coisa que nós aprendemos com Jesus é sobre humildade. E humildade, qual é a definição? Não se permitir pensar melhor do que os outros. Não se permitir pensar melhor do que os outros. Jesus era o líder, ele podia, por ser líder, exigir a obediência dos discípulos, mas ele não fez isso. Os irmãos lembram de uma passagem que Jesus fez um discurso muito duro, né? E os seguidores, muitos seguidores de Jesus, deixaram ele. Na Bíblia diz que abandonaram Jesus. É como se a igreja que Jesus estava pastoreando desse uma esvaziada, e de repente ele só se vê com os 12 discípulos, e ele vira para os discípulos e diz assim: e vocês também querem ir com eles? Aí Pedro vira, né, e fala: não, Senhor. Para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, ali, Pedro reconheceu a autoridade, reconheceu a unção, ele recebeu e ele se submeteu. Apesar daquelas palavras duras, Jesus não exigiu obediência e submissão de ninguém. Né? Por mais que a sua palavra fosse dura, ele permaneceu firme naquilo que ele tinha falado. Ele não fez discurso para agradar liderados, muito pelo contrário. Ele estava submisso à vontade do Pai. Amém? Lá em Provérbios 15, 33, diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade precede a honra. Mateus 23, Jesus falando: o mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Se alguém quer ser líder, né? Se alguém, ou mesmo liderado, mas se alguém desejar uma posição para ser exaltado, por outro será humilhado. E Jesus, ele ensinou isso tão frequentemente que ele se humilhou e Deus o exaltou. A nossa exaltação, queridos, a gente pensa que servir é humilhação. E Jesus, ele também se colocou numa posição de humilhação, servindo aos discípulos, lavando os pés, sendo como aquele que serve. E por conta disso, a exaltação dele veio do Senhor. Sabe por quê? Quando nós nos submetemos, não é por conta da pessoa, mas é por conta do Senhor. É com Ele que nós damos conta, amém? Eu não me submeto, como foi dito na última ministração, não me submeto porque a pessoa merece ou deixa de merecer, não. Mas é por causa do Senhor, em obediência à sua palavra. Então, não importa a posição que você esteja, se a busca pela exaltação, ela é influenciada ou alicerçada em orgulho, soberba, queridos, provavelmente a sua intenção não está alinhada à palavra nem ao propósito de Deus. Marli, é errado eu desejar uma posição de autoridade de forma nenhuma, desde que isso seja o propósito e o plano de Deus para a sua vida. Não alicerçado em orgulho, em estar por cima de outros, ou em ser visto, ou para ter poder. Não, de forma nenhuma. A autoridade bíblica, ela diz que se você está em posição de autoridade, você serve. Você serve.
né? E você, de alguma forma, precisa se humilhar. Amém? Então, dando continuidade, se você deseja, né, e isso é parte de Deus, que você ocupe uma posição de autoridade, saiba que isso vai ser a forma de você servir mais pessoas. E lembre-se de algo, quando você for chamado para ocupar esse lugar de autoridade, você pertence ao reino do Filho do seu amor, não mais ao império das trevas. E essa posição de autoridade, ela deve ser ocupada no modo e no tempo certo. Satanás tentou Jesus, levou Jesus para um alto monte, mostrou todos os reinos do mundo e falou assim: olha, Jesus, se você se dobrar, se você se dobrar, me adorar, eu te darei tudo isso, né? Jesus tinha o propósito divino de ser rei. Tinha, ele seria rei e vai ser rei, amém? Um dia ele já é rei, amém? E o Satanás tentou Jesus falando assim: olha, eu te dou tudo isso, né? Eu te dou tudo, os poderes, toda a autoridade, mas saiba que Jesus não precisava receber a autoridade de Satanás. A autoridade precisava ser retirada dele. E Satanás precisava ser derrotado e não adorado. E Jesus, ele rebateu todas as tentações por meio da palavra. Né? E Jesus, o que ele fez ali? Ele sabia que aquele momento da tentação não era o tempo nem o modo. Chegaria o tempo dele ocupar aquela posição de autoridade. Mas era no tempo e no modo de Deus. Amém? Então, Jesus vem trazendo aqui para a gente que o pecado, né, que foi cometido por Adão, isso fez com que Adão entregasse a autoridade para Satanás. E no momento que Adão entregou essa autoridade para Satanás por conta do pecado, Satanás passou a exercer essa autoridade de forma distorcida. E Marli, quais são as formas que Satanás, ele, de alguma forma, exerce essa autoridade distorcida? A primeira delas é cegando o entendimento. Ele exerce autoridade sobre aqueles que ainda não receberam a Jesus. Como? Cegando o entendimento. Mas lá em Efésios 1 diz o quê? Os nossos olhos do entendimento sejam iluminados. Lá em 2 Coríntios 4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A segunda forma como Satanás exerce essa autoridade de forma distorcida é escravizando com o pecado. Romanos 6,17 diz que nós éramos escravos do pecado. Mas em Romanos também diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, nós fomos livres dessa autoridade, desse poder de Satanás. E a terceira forma como ele exerce essa autoridade de forma distorcida é através do medo. Mas nós fomos envolvidos e o amor de Deus, que lança fora todo medo, já foi derramado em nossos corações. Lá em Romanos 8, 15 e 16, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, toda essa autoridade distorcida de Satanás não opera mais em nós. Agora, nós temos a natureza de Deus. Nós podemos exercer agora a autoridade que vem por meio do nome de Jesus. Amém? E nós fomos resgatados deste império das trevas, onde Satanás oprimia, abusava, não respeitava a nossa liberdade de escolha, cegava o entendimento, manipulava, escravizava, distorcia a autoridade divina. Como que ele distorce a autoridade divina? Colocando na mente das pessoas que a autoridade é repressora, que a autoridade é má, que a autoridade limita o seu avanço. São enganos de Satanás que são colocados na mídia, colocados aonde quer que seja, né, para que as pessoas não entendam a estrutura divina de autoridade. E por isso nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente para entender a autoridade bíblica.
E a autoridade bíblica não tem a ver com o que o mundo tem pregado, né? Que é, se eu estou numa posição de autoridade, eu estou acima, eu sou visto, eu tenho visibilidade, status, privilégios. Não, queridos. Lá em Lucas 12:48, Jesus disse, aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido, cobrado, dará conta. Lá em Tiago 3:1 diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, ou seja, aqueles que estão em posição de ensino, de influência, né, que tem os seus liderados abaixo dele, pois nós os que ensinamos seremos julgados com mais rigor. 1 Coríntios 4:1 diz assim, portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Quem é você, Marli? Você pode repetir também, quem sou eu? Eu sou simples servo de Cristo. E estar em posição de autoridade, ter pessoas sobre a sua liderança, queridos, tem um propósito. E esse propósito não é te privilegiar. Não é te privilegiar. O subordinado, ele é abençoado por aquele que está na posição superior. Essa é a autoridade bíblica. A autoridade que o mundo às vezes prega é, se eu estou sob a autoridade, você faz tudo para me abençoar. Mas na autoridade bíblica, divina, está lá em Hebreus 7:7, que diz, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, o propósito da liderança é abençoar quem está embaixo. É abençoar, queridos. É interessante que Paulo escreve aos Coríntios, né, a segunda carta de Coríntios 12:14, diz assim, ele falando para essa igreja, olha, eu vou visitar vocês pela terceira vez, e eu não vou ser um peso para vocês. Eu não quero seus bens, eu quero vocês. Esse é o exemplo de liderança que diz, eu não estou interessado no que você tem, no que você pode me dar. Eu estou interessado no seu crescimento, que Cristo seja formado em vocês. Porque, afinal, os filhos não ajuntam riquezas para os pais. Ao contrário, são os pais que ajuntam riqueza para os seus filhos. E olha como que ele termina. Por vocês, de boa vontade, eu me desgastarei e gastarei tudo o que tenho. Esse é o exemplo de uma liderança bíblica divina, segundo os princípios do nosso Pai. Então, se você quer ser uma autoridade segundo Deus, você precisa ter um coração de servo, um coração submisso, que abençoa, que promove, que serve. Não para ser servido, não para ser privilegiado, mas para servir. A visão distorcida de autoridade diz assim, né? Não estou preocupado com você. Né, eu estou preocupado com os resultados e com aquilo que você pode fazer por mim. Agora, a visão divina de autoridade diz, eu estou como autoridade sobre você, então você passa a ser o meu filho. Pensa na questão da família, né? Quando nasce uma criança, os pais precisam o quê? Investir tempo, investir recurso, né? Acordar de madrugada, às vezes levar para a igreja, acordar mais cedo para vestir, levar na creche, voltar. Dá trabalho? Dá trabalho. Isso é o exemplo bíblico de liderança, de autoridade. É você servir aquela criança, e você vai servir aquela criança até chegar aos 25, né? Até os 30 anos, seja lá como for. Você vai servir a ele como um filho. E esses dias eu estava, não sei se os irmãos sabem, mas eu estou numa posição de autoridade, uma posição de liderança. E eu tenho 40 subordinados. E, ao mesmo tempo que eu tenho 40 subordinados, eu tenho uma chefia imediata. Então, ao mesmo tempo que eu sou submissa, eu estou exercendo autoridade. Né? Isso são todos os dias, algo diário. E o princípio da submissão e da autoridade é algo diário, que a gente coloca em prática todos os dias. E aí eu estava falando, eu pensei assim, chegou revelação, sabe, irmãos? Quando a gente se expõe à palavra, traz luz, onde às vezes há trevas. E aí eu estava meditando e eu falei assim, Senhor, afinal de contas eu só sirvo. Eu sirvo
a minha chefia imediata, eu sirvo a essas 40 pessoas. E eu falei assim, meu Deus, eles são como filhos para mim. E aí Deus falou assim comigo, Marli, você tem orado pelos seus liderados? Aí eu, meu Deus, eu tenho liderados. Às vezes a gente não dá conta, né? O Senhor precisa lembrar a gente, Marli, acorda. E aí eu comecei a orar, a declarar sobre a vida deles. Eu falo, Senhor, estar numa posição de autoridade é você servir com oração, é você servir, às vezes, ouvindo, é você servir, ouvindo no Espírito a necessidade de cada um deles, né? Então, eu confesso para os irmãos que quando eu me dei conta, eu falei, Senhor, não importa a posição que eu esteja, eu vou estar servindo. E aí eu fiquei um pouco frustrada, eu confesso para os irmãos. Mas aí no final, o Senhor me deu uma palavra que ao final da ministração a gente vai desenrolando, amém? Então, a visão divina de autoridade, ela é aquela que abençoa, que se desgasta e gasta por você. E tem um exemplo lá em Ezequiel 34, a versão que eu vou usar é a versão ARA. Ezequiel 34 traz uma passagem, né, uma palavra, uma profecia, por meio de Ezequiel, a respeito dos pastores de Israel. Lembrando, queridos, que não fala do dom ministerial, porque na antiga aliança não havia esse dom ministerial do pastor. Mas o pastor aqui está se referindo à figura da autoridade. E nós vamos trabalhar a autoridade, a visão bíblica da autoridade nessa passagem, tá? Nós vamos ler 6 versículos e eles são muito ricos. O versículo 1 diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores, os líderes de Israel. Profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos, ou buscam seus próprios interesses. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Né? Deus fazendo uma pergunta óbvia, uai, eles não têm que apacentar as ovelhas? Vocês, ou seja, né, como se ele estivesse dizendo, vocês não estão cuidando do interesse das ovelhas, mas do próprio interesse. Comeis a gordura, versículo 3. Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, você pode desfrutar desses benefícios, mas vocês precisam cuidar, apacentar as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. O que seria isso? Abuso de autoridade. Usar o poder para o próprio interesse. Versículo 5. Assim se espalham por não haver um líder, pastor. Havia realmente na teoria, mas na prática não estavam cuidando dos interesses das ovelhas. E se tornaram então as ovelhas pasto para todas as feras do campo. Queridos, o que acontece quando uma autoridade não exerce, não cumpre o seu papel? Os seus liderados, né, eles se tornam como pasto para todas as feras do campo, ou seja, presa fácil para qualquer animal selvagem. Quantos filhos espalhados por não haver pai? Tem às vezes no papel, né, mas na prática. E aí, pais que não apacentam filhos, filhos que ficam na internet, trancados em seu quarto, né? E aí sofrendo, em vez de receber a influência da autoridade, recebendo a influência, às vezes, do mundo e muitas das vezes satânica. Quantas vezes também nós temos aqui esposas perdidas por não haver um marido, que quer apenas satisfazer as suas necessidades, mas só quer ser servido e não quer servir. Querido, Deus nos chamou, se você está numa posição de autoridade, para você servir. E aí no versículo 6 ele diz assim, as minhas ovelhas. Se Deus colocou pessoas sobre a sua autoridade, lembre-se de uma coisa, ela pertence primeiro a Deus. São as minhas ovelhas, a sua esposa, os seus filhos, os seus liderados, eles são primeiro de Deus. Como você tem representado esse papel de ser líder? Você tem representado bem o seu pai? Pense nisso. Pertencemos ao reino do Filho do seu amor.
Eu deleguei, é como se Deus estivesse falando, eu deleguei essa autoridade para vocês cuidarem das minhas ovelhas. Vocês têm cuidado como tem que ser feito? E é por isso que ele diz assim, as minhas ovelhas andam desgarradas por todo o monte. E lá, nos evangelhos, Jesus, quando ele vê uma grande multidão, ele se compadece das ovelhas, porque ele fala assim, olha, são como ovelhas desgarradas, que estão exaustas e aflitas. Liderados sem uma autoridade, estão exaustas e aflitas. E a gente vai decorrer sobre isso, falando da autoridade que Deus e Jesus exercem sobre nós. Amém? E a autoridade, querido, não foi criada somente para dar ordens. Faça isso, cumpra aquilo, vá lá, venha cá, pague a conta. Não é isso. Não é só dar ordens. A autoridade foi chamada primeiro para cultivar, para cuidar, para proteger, para interceder, para se colocar na brecha. Amém? Para zelar, para amar, cuidar. Esse é o papel de autoridade que Deus espera daqueles que estão nesta posição. Como eu disse lá em Mateus 9:35, diz que Jesus percorria as cidades, curando, libertando os cativos, e ele viu essa multidão que eram como ovelhas que não tinha líder, que não tinha pastor. Alguém que não está debaixo de uma autoridade, está cansado, está exausto, e às vezes o que o mundo chama de inferioridade, que é estar sobre uma liderança, submisso, Deus chama de proteção. Às vezes muitos não querem se submeter, por isso estão cansados e exaustos. Mas Deus nos chama para um lugar de proteção, um lugar de provisão, porque todos nós precisamos de autoridade. E continuando nesse versículo, agora no versículo 37, diz assim, então Jesus se dirigiu aos discípulos. E Jesus falou, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores, são poucos. E ele não falou pastores, Ele falou trabalhadores. Sabe por quê, queridos? Na visão divina de autoridade, quando eu estou numa posição de autoridade, eu trabalho para você. A visão do mundo é, se eu estou como autoridade, você vai trabalhar para mim. No reino de Deus, chama os trabalhadores. Agora você, trabalhador, trabalha. Agora você vai trabalhar para o povo. Você vai trabalhar agora. Querido, não falta serviço. Não vai faltar. Então, essa é a visão divina de autoridade. Deus e a sua palavra são autoridade sobre a nossa vida. Por isso que eles trabalham em nosso favor. Queridos, nós temos uma autoridade que trabalha em nosso favor. Olha que coisa boa. Ele diz assim, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza, eu sou a sua cura. O que você precisa? Eu sou. Eu estou trabalhando por você. E isso a gente vai reproduzir. A autoridade é como se fosse também um guarda-chuva. O guarda-chuva, tem a haste, que seria a submissão, que liga a autoridade, e tem o guarda-chuva. Você já andou na chuva com guarda-chuva furado? Não dá. Você se molha, dá vontade de jogar fora, Mas não dá. Um guarda-chuva furado, o que isso quer dizer? O guarda-chuva, que é a autoridade, precisa estar bem protegida, precisa estar íntegra, para proteger quem está embaixo. Não precisa ter brechas, não pode ter brechas. Por quê, querida? É como se eu estivesse dirigindo um ônibus. Agora eu estou dirigindo um ônibus, o que eu faço, o que eu falo, como eu ando, vai influenciar todo mundo que está no meu ônibus. Se por acaso eu tomar uma decisão errada, todos os que estão no ônibus vão seguir para o caminho errado. Então eu preciso ser bem guiada pelo Espírito Santo, para levar a todos a chegar no destino que Deus quer. E qual é a visão que Deus te deu como autoridade? Você já pensou nisso? Eu sou uma autoridade. Qual é a visão que Deus me deu? Deus me ungiu para quê? Pai, o Senhor me colocou aqui nessa família. O Senhor me deu essa família. Qual o propósito? Eu preciso saber a visão para que eu possa seguir sem errar o caminho, Senhor. E, queridos, a autoridade também, eu trouxe aqui um exemplo de um marcador de texto. Ai, não dá. O marcador de texto, esse aqui é um marcador de texto, certo? Para ele exercer o seu propósito, ele precisa estar destampado, E a tampa, para que ela serve? Eu posso jogar ela fora? Por quê? Porque ela seca. Mas aí podem vir as sugestões para esse marcador, de quadro branco.
que ele é um pouco maior do que o outro, ficou melhor. Então, podem vir sugestões para essa caneta, né? Veja, você tem prazo de validade? Será que você precisa mesmo ficar tampado tanto tempo? Você não precisa dessa tampa para desempenhar o seu ministério, o seu propósito. Você pode andar por aí leve e solto, né? Você pode andar por aí leve e solto, você não precisa dessa tampa. Mas sem a tampa, ela vai ficar seca, exausta e aflita. E aí, vamos dizer aqui, coloquei a tampa. Mas aí esse marcador precisa, né, exercer a sua função, o seu propósito. O que ele vai fazer? Vai destampar, vai cumprir o que tem que ser feito, vai prestar contas, vai voltar. Assim ele vai ter uma longevidade, uma vida útil. E não vão chegar impurezas, está bem protegido. Não vão chegar impurezas, não vai sair sujando qualquer coisa, né? Não vai ficar igual um pincel, todo que depois não consegue mais exercer a sua função. A tampa pode até falar assim para a caneta: veja, sou eu que mantenho a sua tinta, você precisa de mim. Mas ele pode também falar assim: não, nós somos um, né? Estamos em unidade, tem sintonia. Né? A gente pode andar junto para cumprir um propósito. Eu não posso me desfazer dessa tampa e agora? Não é qualquer tampa que às vezes vai colocar aqui, né, queridos? Não dá, não encaixa. E agora? Não tem unidade, não tem sintonia. Eu preciso andar junto, eu preciso andar protegido. Para que eu tenha vida e cumpra o meu propósito. Que interessante, né? A autoridade, queridos, é de Deus. Foi Deus que fez. Aleluia. Então, o amor e a submissão. O amor e a submissão. O encaixe perfeito. A tampa precisa também conquistar, né? A tampa precisa conquistar a caneta, né? Não é essa daqui que vai ter um encaixe. Conquistou. Amor e submissão, encaixe perfeito. Lá no Salmo 133 diz assim: como bom e suave é que os irmãos vivam em união. Né? Ou então, como é bom e agradável viverem, né? O encaixe perfeito. Os irmãos viverem em união. Aí ele traz algumas analogias. A primeira é como o óleo precioso, a unção, que sobre a cabeça, que desce, né? A unção desce, o óleo desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, o sacerdote, a autoridade. Aí desce pela gola das suas vestes. Então o óleo desce, é de cima para baixo. Aí ele traz a segunda analogia, como o orvalho. O orvalho quer dizer o poder da palavra, a vida, a palavra de Deus. Então é como o orvalho que desce sobre os montes de Sião. E onde que Deus ordena a bênção? Ali. É estando ali que Deus vai ordenar a bênção. Amém? É ali, né, embaixo, onde há unidade, onde o óleo chega, o orvalho. Oh, queridos, como é bom. E aí, para finalizar, não vou falar sobre honra, a gente deixa para um outro momento. Mas, para finalizar, como eu comentei com os irmãos, eu fiquei um pouco frustrada quando o Espírito Santo ministrando, né? Falei: Senhor, eu só sirvo, né? Sirvo a minha chefia imediata e sirvo essas 40 pessoas. E aí eu fiquei um pouco frustrada, aí o pai me lembrou de um salmo, o Salmo 23. E ele me chamou uma atenção, ele falou assim: Marli, se veja como uma ovelha quando você lê esse salmo. Eu sou o seu líder. Às vezes você está falando assim: Senhor, eu só sirvo. Eu estou esperando o momento dos humilhados serem exaltados, né? Quando que eu vou ser servida? Ele falou assim: você não precisa, eu te sirvo. O que é que você precisa? Eu sou o seu Senhor e o seu pastor. Eu sou o seu líder. Queridos, e quando eu tenho Ele, nada me falta. Ele é a minha provisão. E às vezes eu olho assim e falei: gente, como é que eu não percebi? Eu conhecia o Salmo 23, mas não conhecia o pastor do Salmo 23. E aí chegou a revelação: olha, eu sou o seu líder, Marli, eu sou o seu mestre. Nada te falta. Você é provida. Eu te faço repousar em pastos verdejantes. Eu te levo para junto das águas de descanso. Ou seja, eu tenho líder, eu não ando exausta e aflita. Ele me guia e refrigera a minha alma. Ele me guia, ou seja, se Ele me guia, eu o sigo. Né? Aquele que me serve,
siga-me. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Aí ele diz assim, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, eu não ando exausta, há descanso, há refrigério, há paz. Eu tenho alguém trabalhando por mim, que me serve. Aí ele continua assim, Deus reconhece o nosso valor, né? Ele reconhece, ele sabe, ele está ali cuidando, e ele tem ali uma vara, e ele também tem um cajado, né? O bordão. A vara é para espantar os lobos. Então, enquanto a ovelha está ali, ele vai com a vara e espanta o lobo. E, às vezes, também dá um pá na ovelha, né? Está indo, volta. E aí, ele está com essa vara para corrigir. Pá, pá. Mas também tem o cajado. E o cajado, querido, na sua ponta extrema, ele tem um ângulo, né? No formato de C. Por quê? Quando a ovelha vai caindo assim, quase caindo, ele vai e puxa para perto. Né? Não deixa escapar, protege. Ei, Marli, volta, não é por aí. Vai por aqui, vem com a vara, né? Vem com a vara e me chama a atenção às vezes. Porque eu tenho um pai, eu tenho um pastor, eu tenho um líder. Davi não tinha revelação de Deus como pai, mas nós temos. Nós temos isso. Ele diz assim, ó, ainda que eu ande, Marli, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal nenhum. Por quê, Marli? Eu estou contigo, eu sou a sua proteção, eu não te deixo sozinha, vem cá, eu te exorto, eu cuido de você, né? E aí ele vem falando, preparas, aí ele fala assim, eu preparo para você uma mesa, um banquete, na presença dos seus inimigos. Ou seja, Marli, não é na sua força, você não está se submetendo, você não está obedecendo a minha palavra por minha causa, se submetendo por minha causa, deixa comigo que agora sou eu que faço. Você não precisa se vingar, você não precisa se irar, deixa a minha ira e eu retribuirei. Lembra, querido, de Mordecai e Amã? Amã estava tramando contra Mordecai, mas Mordecai, submetido, obedecendo a palavra de Deus, o que ele fez? Ele se submeteu à palavra de Deus e Deus o livrou. O Amã, que estava tentando contra a vida dele, foi que morreu. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram submissos à palavra de Deus. Se submeteram, não se rebelaram contra a ordem do rei. E aqueles que tramaram contra eles foram que morreram. Querido, a gente não precisa usar a nossa força, porque nós temos um Pai que nos protege e prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Não é na nossa força, a vingança é do Senhor. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E aí ele continua, a misericórdia e a bondade do Senhor certamente te seguem todos os dias da sua vida. E você habitará na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, agora, Marli, você é consciente da minha presença. Você anda na minha casa todos os dias. Queridos, nós temos um Pai, nós temos um líder. Nós não estamos aflitos e exaustos. Nós temos alguém que nos chama para perto, que nos corrige. Nós temos um líder. Nós temos o Pai. Que é essa revelação da paternidade de Deus, de que você é servido pelo seu Pai. Queridos, Jesus está no ministério hoje dele, né, no céu. E ainda assim, ele intercede por nós, ele trabalha em nosso favor. Amém? Pode vir, por gentileza, o grupo de música. Pai, obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada por essa revelação que o Senhor nos trouxe hoje. Obrigada por essa palavra borbulhando dentro de nós, para trazer vida, Pai, para trazer luz, para que a gente possa crescer naquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada pela Tua graça e pela Tua presença, pela Tua palavra. Queridos, há entre nós alguém que ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, e hoje gostaria de se submeter a esse Pai maravilhoso, que vai te servir, que vai cuidar de você em todas as áreas. Há entre nós todos salvos, glória a Deus. Há entre nós aqueles que já receberam a Jesus, mas ainda não falam em outras línguas, né, com a evidência do batismo no Espírito Santo. Aleluia, todos fervorosos de Espírito, todos batizados. Há entre nós alguém que está com alguma dor, com alguma enfermidade, gostaria de que nós concordássemos com você a respeito da cura. E deixa só eu trazer